Meus irmãos queridos, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite, irmãos. E que todos tenham uma noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesse momento, meus irmãos, convidar a você mais uma vez a nós meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos trazer um assunto muito importante para que nós venhamos entender, irmãos. Porque eu estou aprendendo e quero que você também aprenda. Vamos ler, irmão, no livro de Segundas Crônicas, lá no livro de Segundas Crônicas, no capítulo 7, e o verso 14, irmãos, está dizendo assim, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. Observe bem o que a palavra está dizendo. Se esse povo que se chama pelo meu nome. Observe bem. Vamos lá agora para o livro de Isaías. Livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 7. Observe bem, irmão, bem a palavra que eu estou lendo nesta noite. Que você peça ao Espírito Santo que venha lhe dar entendimento. Que diz assim: a todos, observe bem, pode pegar sua Bíblia e acompanhar a leitura. A todos que são chamados pelo meu nome, observe bem, chamado pelo meu nome, e eu os que criei para minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Mais uma palavra, confirmando, chamado pelo meu nome. Observe bem, chamado pelo meu nome. Quando eu não tinha o entendimento, eu lia essa mensagem, essa palavra lá no livro das Crônicas, esse povo que se chama pelo meu nome. Eu pensava que quando eu estava orando, aí estava chamando, clamando pelo nome do Senhor. Mas a palavra não é assim, a palavra não está dizendo assim. Não é esta palavra que a palavra quer dizer. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor para que nós venhamos aprender. Vamos lá para o livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 9, e no verso 19, está dizendo assim, observe bem a palavra, irmão, que diz assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende nós e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Mais uma palavra dizendo que se chama pelo nome do Senhor. Observe bem. Já 3 palavras significando a mesma palavra. Se chama pelo teu nome. Vamos ainda lá para o livro de Efésios. Vamos lá para Efésios. Vamos ver o que está dizendo no livro de Efésios, meus irmãos. Vamos lá para o livro de Efésios. Efésios que está 3. Efésios 3 e no verso 14. Observe bem o que a palavra vai dizer no capítulo 13 e o verso 14 de Efésios, que está dizendo assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Observe bem, a família no céu e na terra toma o nome. Deu para entender? Quem é a família de Deus no céu? Os anjos. Quem é a família de Deus na terra? A igreja. Que é chamado pelo o nome de Deus. Lá no livro de Isaías ele disse: tudo quanto eu fiz e criei, e é chamado pelo meu nome. Observe bem, o que significa isso, irmão? É que tudo que é de Deus tem o nome de Deus. A palavra que está dizendo, tudo que é de Deus tem o nome de Deus. É selado com o nome de Deus. Uma comparação. Se você cria uma empresa, tudo quanto você vende, tudo que faz, tem o nome daquela empresa. Então, irmão, tudo que Deus criou e formou tem o nome de Deus. O que quer dizer isso? Vamos começar pela obra. Tem obra de Satanás? Tem. Mas tem obra de Deus. Tem um selo, tem o nome de Deus. Cidade de Deus. Monte de Deus. Mulher de Deus. Homem de Deus. Anjo de Deus, também tem anjo de Satanás. Observe bem, tudo que é de Deus tem o nome de Deus. É como se fosse também ao homem aqui na terra. Tudo que é do homem também tem o nome dele. Existe aqui o coração José. Mas quando a pessoa passa e ouve as coisas de José, vai dizer: rapaz, de quem é aquela casa aqui? Essa casa aqui é de José. Essa família é de José. Esse carro é de José. Aquela mulher ali é a esposa de José. Esse menino aqui é filho de José. Se for de José e dizer filho de Pedro, de Tiago, vai ficar de constrangido e pode até criar um problema. Se mudar uma coisa que é para que não é. Mas se é filho de José, é filho de José. Então, se é de Deus, se Deus criou e Deus formou, é de Deus, tem o nome de Deus. O que quero chegar com esse ensinamento, com essa palavra, irmãos? Agora, por quê? Né? Como pode ser chamado a igreja? Se tudo que Deus criou e formou tem o nome dele, tudo quanto é chamado pelo meu nome. Como que é o nome da igreja? Até Cristo, o próprio Jesus, é chamado assim. Vamos ler lá no livro de Lucas, vamos voltar para o livro de Lucas? O que a gente lê, fala e mostra na palavra, irmãos. Para que você venha aprender. No livro de Lucas, e no capítulo 9 e no verso 20,
Observe o que bem a palavra vai dizer. E disse-lhe, e vós, quem diz que eu sou? Jesus dizendo para os apóstolos, né? E disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. Olha aí, irmãos. Por que que o nome da igreja pode ser diferente? Se o nome da igreja está na palavra, está na Bíblia, tem que ser chamado pelo nome do dono. Pode ser outro tipo de igreja, outro nome de igreja que não tem nada a ver com o nome de Deus. Não, tudo quanto Deus criou e formou tem o seu nome. Então, a igreja é chamada Igreja de Deus. Porque é do próprio dono que o criou. Quando Jesus Cristo disse para Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A palavra não veio de Jesus. Jesus apenas transmitiu a palavra do Pai. Porque Jesus é a própria pedra, a pedra principal. Observe bem, irmãos, medite bem na sua mente. Se a palavra viesse diretamente de Jesus, como é que ele ia dizer? Ele ia dizer sobre mim, né? Que é a pedra, eu edificarei a minha igreja. Mas ele disse sobre esta pedra. A palavra veio do Pai sobre Jesus, que é a pedra, eu edificarei a minha igreja. Então, irmão, e os apóstolos escreveu o nome da igreja, Igreja de Deus. Então, o nome da igreja é Igreja de Deus. O nome da igreja é o nome do dono. Assim como ele criou todas as coisas. Tudo quanto eu formei, criei, tudo quanto é chamado pelo meu nome. Então, se você quer ser um homem de Deus, obedece as ordens e os mandamentos de Deus. Se você quer ser uma mulher de Deus, obedece a Deus. Porque tudo que é de Deus tem o nome de Deus. Tudo que é de Pedro tem o nome de Pedro. É isso, irmão, que nós temos de entender, de não estar trocando. Porque o verdadeiro cristão, ele tem de seguir o que está na palavra. Então, se os apóstolos escreveu, Paulo diz, tudo que quanto nós temos escrevido é mandamento do Senhor. Então, se eles escreveu a igreja de Deus, porque o nome da igreja é a igreja de Deus, porque é um só corpo. Paulo, ele pregava, né, na Ásia, a igreja da Ásia, da Filadélfia, né, todas essas igrejas que Paulo pregava e deixou em cada cidade muitos pontos de congregação e a pregação da palavra, mas o nome é o mesmo nome, a Igreja de Deus. É tudo formado em um só corpo, que é chamado a Igreja de Deus. Um evangelho que foi rejeitado depois da morte dos apóstolos. E de lá para cá começaram com os falsos evangelhos, porque já tinha desde o tempo dos apóstolos. Porque o evangelho pregado pelos apóstolos tem que ser santo, tem que ser justo, tem que ser limpo. É a doutrina, não suportando a doutrina, a sã doutrina, como diz o apóstolo Paulo, deixaram esse evangelho da igreja de Deus que os apóstolos ensinaram de lado e pegaram os falsos ensinamentos. É por isso que hoje existe mais de 40 mil igrejas.
e nenhuma delas contém o nome de Deus. Observe bem. Só uma igreja, a única está na palavra. A igreja de Deus. Essa sim, que hoje está pregando, que eu me orgulho de hoje ser um membro dessa igreja, porque eu estou falando e pregando o que a igreja de Deus, o líder, nos ensina. Porque é o evangelho de Cristo. Não diminua, não ultrapassa. O que a Bíblia manda, nós fazemos. O que a Bíblia não manda, nós não fazemos. Porque o verdadeiro crente, ele é obediente aos mandamentos e às ordens do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso, meus irmãos, que eu quero passar para vocês, que vocês venham meditar na palavra, que vocês podem ler os versículos que eu li, Crônica, Isaías, Efésios, Lucas, são os versículos que está falando tudo quanto eu criei e formei, que é chamado pelo meu nome, disse o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha uma noite de paz, uma noite feliz, e você e sua família tenham um sono reparador e um amanhecer na presença do Jesus Cristo, com muita paz e com muita saúde. Que Deus te abençoe e te guarde e que tenha uma boa noite. Fica na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se for da vontade do Senhor, meus irmãos. Fica com Deus. Até lá.